Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um livro sobre o grande Cristo Jesus, sobre o Deus que se fez homem na Terra. E para isso eu trago um livro de Vittorio Messori que escreve Hipóteses sobre Jesus. Portanto, Hipóteses sobre Jesus. Um livro que prefaz a investigação de um jornalista sobre o maior mistério da humanidade, o Deus que se fez homem. Quem é Vittorio Messori, que nasceu em 1941 em Modena, Itália, laureado em Ciências Políticas com uma tese sobre os radicais do século XIX, sob a orientação de Alexandre Galante, foi redator e depois chefe de redação de uma grande casa editorial. Jornalista professor por vários anos, cronista do jornal Stampa Seara, é agora redator e abdomedário de La Stampa. Portanto, isto foi em 1976, quando foi escrito este livro. E este livro aqui, que nos fala sobre hipóteses sobre Jesus, é um livro que nos vai falar sobre as hipóteses de quem foi o homem Jesus, o homem chamado Jesus de Nazaré. E aqui podemos retratar um pouco o livro. Quem é e quem foi este personagem único e inigualável? Jesus, apelido de o Cristo. Foi sem dúvida o homem mais importante de toda a história da humanidade. Ele foi a personagem mais estudada e citada ao longo de toda a história do mundo. Tomás de Aquino o cita como a luz pura da esperança humana. O nosso próprio tempo é medido e datado por ele a partir do ano 0, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é chamado na angústia e na aflição por todos os que creem no seu nome. Ele é estudado, criticado, comparado, imitado, pesquisado, negado, exaltado, glorificado por tantos na face da terra. Ele é inigualável em toda a sua mensagem. Os grandes profetas como Buda, Confúcio, Maomé não se lhe comparam. E o próprio Gandhi reconhece uma grandeza de espírito nunca visto em lado algum. Desde o século das luzes que Jesus é debatido como nunca fora antes. Na antiguidade, a primeira grande heresia, o arianismo, foi sem dúvida uma das primeiras grandes contestações à sua pessoa e à sua divindade. Depois do concílio de Niceia, em 325, Jesus Cristo era quase que intocável. O modernismo trouxe o debate à mesa novamente com o intuito de encontrar a verdade e a razão. Hoje, em nossa época pós-moderna, muitos acham que há vários caminhos para a salvação, que não o de Cristo, e já não há necessidade de se procurar a verdade. As recentes notícias sobre um grupo de cientistas americanos e israelenses que afirmam que Jesus teria caminhado em cima do gelo ao invés da água vêm novamente repor a polémica em obra. Os recentes achados arqueológicos, entretanto, repõem outra vez as hipóteses de Jesus Cristo no tempo e na história. Que dizer então de tudo isto? Terá sido mesmo uma visita de Deus entre os homens? Ou terá sido um lunático que era apenas religioso? E por que vem ele primeiro ao povo judeu? Porque foi o tempo de Jesus somente 3 anos de ministério, e esses 3 anos de ministério foram mais intensos que todos os tratados filosóficos, políticos, científicos e moralistas de todas as eras. Ou o que dizer de um padre processado em Itália por ter escrito que Jesus Cristo existiu nos tempos que correm? Quem está por detrás deste grande personagem? Deus encarnado realmente no Filho do Homem? Então, é isto que este trabalho aqui faz. Hipóteses de Jesus. Portanto, o mistério fornece uma pista de ouro para compreender de facto quem foi Jesus
e o que ele quis dizer quando disse eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Estas são, sem dúvidas, as palavras de ordem que Jesus deixou para sempre na história do mundo. Quem foi de facto Jesus? E primeiro vermos de facto quem ele disse que ele era. Então, quem Jesus disse que ele era? E quais são os títulos que nós podemos encontrar no Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus? Temos vários versículos em várias passagens que nos dizem o seguinte. Uma das passagens, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Quem me vê a mim, vê o Pai, João 14:9. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14:6. Eu sou o Messias, João 14:25-26. O pão da vida, João 6:35, 41, 48, 51. A luz do mundo, João 8:12. A porta, João 1:17, 7 e 9. O bom pastor, João 10:14. A porta das ovelhas que dá acesso a Deus. E a ressurreição e a vida, sobrepujando a morte, 11:25. Tomé, o próprio Tomé, cultuou Jesus dizendo Senhor meu e Deus meu. E Jesus pronunciou a sua bênção sobre todos os que creem, a exemplo de Tomé. Portanto, essas são as passagens, algumas apenas, não é? Porque existe muito mais, que nos falam sobre a divindade de Jesus. O que podemos saber ao certo sobre a divindade de Jesus? Centenas antes do nascimento de Jesus foram registadas nas Escrituras, portanto isto está aqui também escrito no livro, as palavras do profeta de Israel que anunciaram a sua vinda. No Antigo Testamento foram escritos por muitas pessoas durante um período de quase 1000 anos, contendo mais de 300 profecias que prevêem o seu nascimento, a sua morte e sua ressurreição e volta novamente à Terra. Portanto, a vida que Jesus viveu, os milagres que ele fez, as palavras que ele falou, a sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, todos esses escritos do Novo Testamento mostram que ele não foi um simples homem, porém mais do que um homem. A Bíblia no Evangelho de João tem um destaque especial, portanto, Evangelho de João, na afirmação da pessoa de Jesus como homem que se fez Deus, como Deus que se fez homem no Antigo e no Novo Testamento. No Evangelho de João vemos claramente que o Filho vem da parte do Pai e pela vontade do Pai tornou-se o substituto pecador na cruz, João 10:29. O Filho é gerado da mesma maneira que o Pai. O Evangelho de João abre suas narrativas, testemunho ocular com a declaração de que Jesus é o eterno Logos divino, agente de criação, fonte de vida e de luz. Portanto, o Evangelho de João está pontilhado com a expressão eu sou, eu sou, eu sou, que tem relevância especial porque o eu sou era a expressão usada como um nome divino devido à tradição grega. Quando João revela Jesus como eu sou, a reivindicação da sua divindade está explícita. Também há outras referências nas Escrituras sobre o Jesus Deus, como Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo proclama e aclama Jesus o Filho como sendo o Filho à imagem do Pai e como seu agente na criação e conservação de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ainda aclama, ele é o Senhor a quem se deve orar, pedir salvação, do mesmo modo pela qual se invoca Javé. Nosso grande Deus e Salvador, Paulo ora a Jesus pessoalmente e o considera como uma fonte de graça divina. O testemunho é explícito, a fé na divindade de Jesus é fundamental para o apóstolo Paulo. Também o autor de cartas aos Hebreus, revelando a perfeição do subsacerdote Cristo, declara a plena divindade e singularidade, divindade do Filho de Deus, Hebreus 1, 3, 6, 8, 12. O Novo Testamento proíbe o culto aos anjos e, porém, manda cultuar a Jesus. De facto, são muitos e muitos e muitos os títulos que a Bíblia tem, principalmente o Evangelho de João, sobre a declaração de que Jesus era e é o Filho de Deus e do Deus vivo. Portanto, para continuar, na sua famosa declaração sobre o livro Cristianismo Autêntico, C.S. Lewis faz a seguinte declaração. Reparem bem. Um homem que fosse um mero homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse seria um grande professor de moral, ou um louco, ou
diria a verdade. No seu livro Mais que um Carpinteiro, também nos descreve as seguintes frases. Ele, ou seja, o Senhor Jesus, seria ou um lunático, igual a um homem que diz que é um ovo cozido, ou teria mentido. Você terá que fazer essas duas escolhas. Ou ele era o Filho de Deus, ou era um louco. Você pode tê-lo como um tolo, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor Deus meu. Mas não é permitido vir com algum disparate sobre dizer que ele foi um grande mestre. E é aqui que este livro fala sobre as hipóteses de Jesus. Ou Jesus, o Senhor Jesus, de facto foi o Deus encarnado entre os homens, ou então era alguém que não estava bem da sua mente, não é? Só existe essas duas hipóteses. E aqui temos a lei, portanto, podemos aplicar a lei de Aristóteles, não é? Que nos pode dizer da lei do terceiro excluído, em que só essas duas hipóteses, não pode haver uma terceira hipótese dele ser, portanto, um mero grande mestre moralista. Que é exatamente isto que hoje o mundo diz acerca da pessoa de Jesus. Ele não é visto como um louco, mas também não é visto como o Filho de Deus. Ele é visto como um grande moralista. Exatamente a terceira hipótese, que eu creio ser a hipótese mesmo excluída. Portanto, um homem que disse as coisas que Jesus disse não poderia ser apenas um grande mestre moralista, lá está. Teria que ser verdadeiramente o Cristo. E podemos ver a hipótese de um auto-engano numa questão tão forte como esta está fora de questão, visto o intelecto lúcido, claro, coercivo, forte, consistente e sábio dos ensinamentos de Jesus. Toda esta superioridade da sua personalidade não pode ser só humana. Seria preciso mais do que um homem, mais do que Jesus, para criar toda a história dos Evangelhos. Como é que um impostor, egotista e depravado poderia ter criado e mantido consistente desde o começo até ao fim toda esta revelação, mesmo até na angústia da cruz? E por fim, em Jesus não registramos nenhuma normalidade histórica, nem nenhum desequilíbrio mental. Jesus nunca poderia ser assim, pois formulou os pensamentos jamais registados em toda a história da humanidade. Portanto, no estudo da apologética cristã existem várias razões que levam aqueles que estudam a ressurreição a crerem que ela é verdadeira. Rapidamente, Jesus predisse sua morte e ressurreição e elas aconteceram como ele previu. Lucas 18, 31, 33. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu a pelo menos 10 vezes a pelo menos 500 pessoas de uma só vez. Pela fé, 11 discípulos tiveram morte de mártir. No Antigo Testamento existem cerca de 60 profecias messiânicas de pessoas e 270 ramificações, as quais se cumpriram todas na pessoa de Jesus. A chamada do que apenas 48 dessas profecias se cumprissem numa pessoa eram apenas de 1 em 10, método de probabilidade. Uma profecia datada aproximadamente de 1120 a.C. também prediz que as mãos e os pés deste homem seriam transpassados por cravos crucificados. Foi escrita 800 anos antes dos romanos porem em prática esta crucificação, este método de crucificação. De facto, quem quer pôr em dúvida todas essas provas deve rever bem todas as provas históricas conhecidas entre nós. Foi por isso que os discípulos se prenderam a ele com mais fervor do que o faziam então os discípulos para com os rabinos farisaicos. Ele poderia ser um louco, pois Jesus demonstra ele não poderia ser um louco, pois Jesus demonstra nos Evangelhos uma saúde psicológica incomum. Portanto, a afirmação de que Jesus perdoava pecados, e esta é a afirmação mais forte, tem como consequência a assunção da sua identidade. Eu vou repetir. A afirmação de que Jesus perdoava pecados tem como consequência a assunção da sua identidade. De facto, há razões para crer que tivemos Deus encarnado entre nós na pessoa de Jesus, e isto não pode ser negado pela ciência nem pela própria história. Conclusão: o ponto máximo de Jesus era a sua dedicação, integridade ao ensino da sua própria integridade. Eu vou repetir. O ponto máximo da pessoa de Jesus era a sua dedicação e integridade ao ensino da sua própria identidade. Em toda a parte que o seu nome é proclamado, pessoas são transformadas, ladrões em pessoas honestas, toxicodependentes em pessoas curadas, alcoólicos curados, doentes curados,
antigos presidiários em pessoas novamente reinseridas na sociedade, o que Jesus faz às pessoas não tem comparação com nenhuma outra filosofia ou doutrina em toda a Terra. Portanto, o cristianismo é uma força que promoveu o avanço moral em relação ao resto do mundo em todas as direções. Não houve jamais na história do mundo um homem que pudesse fazer todas as coisas que Jesus fez, a não ser Deus entre nós. Portanto, aqui, mais uma vez eu mostro, portanto, Vittorio Messori, hipóteses sobre Jesus, que começou por ser um ateu e que depois se converteu ao próprio Cristo, escrevendo esta obra, Hipóteses sobre Jesus. Há também um livro que está em filme, também que podem ver em filme, muito interessante, sobre, agora não tenho aqui o nome, sobre uma investigação histórica que um jornalista investigou sobre a pessoa de Jesus e no final, quando conseguiu reunir todas as provas, cai os pés em terra e tem que admitir que, de facto, o próprio Jesus era quem ele próprio disse que era, o Deus encarnado entre os homens. Agora não me recordo do nome do filme, mas eu depois, num outro vídeo, eu farei um vídeo mesmo sobre este filme e sobre este livro, porque existe o livro à venda também, apenas para dizer que este livro vale a pena, não é? Vale a pena ler este livro, do princípio ao fim. É um livro muito interessante, que fala de todas as hipóteses, sempre tendo em conta todas as formas de pensar das pessoas, respeitando toda a gente, para que exista o debate intelectual e para que todas as opções e opiniões possam ser, de facto, debatidas. Este é um grande livro e também a maior questão da história, quem foi, de facto, o nosso Cristo. Nesta altura, que nós estamos na altura da Páscoa, não é? Deixo aqui, então, este vídeo para nós meditarmos e, de facto, cairmos aos seus pés e dizermos: verdadeiramente, Tu és o Deus vivo, o Deus entre nós. Espero que tenham gostado e até uma próxima.